Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? E como não está bom, né? Palmeiras campeão, bicampeão da Libertadores, graças a Deus. Esse vídeo especial para falar sobre o Palmeiras campeão. Os outros integrantes do grupo não se manifestaram, estou muito animado, já passou da meia-noite, então resolvi fazer o vídeo sozinho. Bom, mas antes de tudo, antes de a gente falar desse grande título, de como foi o jogo, sobre a análise dessa partida, Greg, solta a vinheta. Bom, gente, Palmeiras campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores 99 e 2020. Que título, que ano do Palmeiras de 2020. Mas vamos falar um pouco do jogo. O jogo foi no Maracanã, às 5 horas da tarde, quase 40 graus de temperatura. E vamos passar um panorama geral do jogo, fazer um resumo rápido do jogo, depois eu passo o que eu achei da partida. Bom, primeiro, um jogo muito truncado, muito difícil de ser jogado, as duas equipes muito preocupadas defensivamente, tanto que muitos criticaram o Cuca por ter tirado o Lucas Braga do time, estado com o Sandri para deixar o time mais defensivo. Então, os dois times muito preocupados. E tivemos poucas chances criadas, né? O primeiro tempo eu achei que foi mais do Palmeiras, o segundo tempo eu achei mais foi do Santos. O primeiro tempo, a primeira grande chance foi criada, foi criada pelo Palmeiras. O Rony recebe uma virada de jogo, parte para cima do Pará, vence do Pará na corrida e cruza para o Luiz Adriano, que passa no meio dos dois zagueiros do Santos, divide com o John e depois o Marinho consegue tirar para fora. Ali foi a primeira chance do John conseguir vencer essa dividida com o Luiz Adriano. Depois a gente tem um outro lance que é do que o Rony participa. Ele acha o Rafael Veiga infiltrando no meio da zaga do Santos. O Rafael Veiga domina dentro da área, só que finaliza mal, cruzado, manda para fora, também desperdiçando uma boa chance. E para finalizar as chances criadas, que eu achei interessantes no primeiro tempo, foi uma virada de jogo para o Rony. Ele domina, na hora que ele domina, ele dá um chapéu de costas no Felipe Jonathan, avança, o Luiz Adriano se livra da marcação, podia receber cara a cara um goleiro, só que o Rony erra o passe e toca nas costas do Luiz Adriano. Isso foi, para mim, as grandes chances criadas no primeiro tempo. Grandes chances, né? Segundo tempo, o Santos cria uma boa jogada, a primeira grande jogada do Santos, uma jogada ensaiada, que o Marinho cruza e acha o Lucas Veríssimo sozinho, que corre nas costas da zaga para cabecear, só que ele consegue tocar na bola, mas não consegue mudar a direção dela. E ela vai para fora. Na minha opinião, se o Lucas Veríssimo consegue cabecear em cheio, ia ser gol, porque ele estava muito em cima do Everton e um desvio de cabeça daquela distância mata qualquer goleiro. Depois disso, o Cuca mexe bem no time, ele tira o Sandro e bota o Lucas Braga, o que dificulta a marcação do Palmeiras, e o Santos começa a ganhar mais volume de jogo e cria suas principais chances aí, que primeiro foi uma finalização de fora da área, finalização barra cruzamento do Pituca, né? A bola, nessa finalização barra cruzamento, o Caio Jorge, na entrada pequena área, tenta desviar de cabeça e não consegue. Talvez se ele desvia de cabeça também matasse o Everton, a bola passa, o Everton faz uma defesa meio estranha, meio que um vôlei, uma manchete de vôlei, né? A bola sobe pro Felipe Jonathan, que dá uma pancada com o peito de pé de fora da área, ela faz a curva e passa raspando a trave do Palmeiras. Se aquela bola entra, se aquela bola vai no gol e entrar, o Everton não ia conseguir pegar aquela pancada. E depois tem um outro lance que a bola é cruzada, tem um bate-rebate na área, ela sobra pro, pro Caio Jorge, que tenta uma bicicleta, não pegou em cheio a bicicleta, acabou no meio do gol, o Everton defende, ali talvez fosse a grande, ali talvez fosse talvez o lance mais plástico, mais bonito do jogo. Vendo essa situação, o Abel Ferreira mexe no time, saca o Zé Rafael que não estava bem e coloca o Patrick de Paula para dar mais poder defensivo, que faz o Palmeiras voltar a conseguir neutralizar o ataque do Santos. E para finalizar, antes de a gente falar do gol, tem a falta do Rafael Veiga, que passa perto do travessão do John. E aí, mais pro final do jogo, a gente tem a bola cruzada do Rony, muito bem cruzada, pro gol de cabeça do Breno Lopes, que deu o título pro Palmeiras. Um belo gol de cabeça, uma cabeçada de centroavante mortal, cruzada, sem chance pro goleiro. E vamos falar dos personagens desse jogo, né? Então, muito se fala sobre por que o jogo foi feio, foi bem truncado, com quase nenhuma chance criada. E acho que assim, a primeira coisa é a temperatura. A Libertadores ela é toda disputada à noite, numa temperatura mais amena, e de repente na final não, você joga num sol de 40 graus. Eu acho que isso impacta demais você jogar durante a tarde no meio da tarde do Carioca e jogar à noite. Então isso gera um desgaste maior.
Fora que eles estavam num estádio onde nenhum dos dois times estão acostumados. O Palmeiras jogou sempre metade dos seus jogos em casa e outros fora, então estava super acostumado com o Allianz Parque. E o Santos com a vida foram jogar no Maracanã que eles não estão acostumados a jogar. Então o fato de não estar acostumado com estádio, com gramado, também impacta no desempenho dos jogadores. Segundo, que é jogo único. Terceiro, quer dizer, que é jogo único. Talvez um jogo de ida e volta, pelas campanhas, o primeiro jogo seria na Vila, o segundo seria no Allianz Parque. Talvez se o primeiro jogo fosse na Vila, o Santos teria atacado mais, teria pressionado mais o Palmeiras. Mas sendo um jogo único e sendo um clássico, que eu acho que aí junto os dois, as duas equipes ficaram muito preocupadas em não tomar gol, se defender. Tanto que os laterais dos dois times não subiam. O Felipe Jonathan subiu um pouco mais pelo Santos, o Vinha subiu um pouco mais pelo Palmeiras, mas as duas equipes não subiam, normalmente os laterais ficavam para defender. E isso também acabou atrapalhando, porque o meio de campo das duas equipes ineficiente, não funcionaram. Assim, eles funcionavam para defender, mas não conseguiam criar jogadas, não conseguiam trazer a bola com qualidade para o ataque. Tanto que os atacantes, Marinho, Soteldo, ou o Rony e o Luiz Adriano, recebiam lançamentos, viradas de jogo, não recebiam uma jogada que era para o meio de campo. Então isso dificultou muito os ataques, fora que as defesas estavam muito bem. Bom, vamos falar aí dos técnicos, né? Vamos começar pelos técnicos. Eu acho que o Cuca foi muito mal nessa final e o Abel Ferreira foi muito bem. E por quê? O Cuca começa já com muitas críticas dos santistas, e não minhas, de ter começado com um time muito defensivo, de ter sido, entre aspas, covarde, de ter sacado o Lucas Braga e ter colocado o Sandri, deixando o time mais defensivo e com menos poder de criação, dificultando a vida do Soteldo e do Marinho. Mas eu acho que ele foi bem na primeira mexida, quando ele reverte isso, tira o Sandro e bota o Lucas Braga, tanto que aí o Santos começa a criar mais espaço, começa a ter mais volume e também dificulta mais o jogo do Palmeiras e também cria ali as suas melhores chances nesse momento. Só que depois eu acho que ele mexe mal. Eu lembro que ele colocou o Wellington, tá? Que no lugar do Felipe Jonathan, que eu já vou falar porque essa mexida foi ruim. E o lance que, na minha opinião, foi um lance capital. O jogo, quando bateu 45 segundo tempo, o juiz deu mais 8 de acréscimo. Quando já tinha passado 4, a bola sai para lateral para o Palmeiras. O Marcos Rocha quer pegar a bola rápido para começar o contra-ataque. O Cuca quis criar uma catimba. Então o que ele faz? Ele vê o Marcos Rocha vindo e bota o corpo na frente, finge que vai pegar a bola para atrasar o contra-ataque do Palmeiras. Nisso, o Marcos Rocha dá um trombão nele para tentar pegar a bola, derruba ele e cria-se uma confusão no campo. Os jogadores do Santos ficam revoltados, querem briga, daí vem aqui lá, vem a turma deixar disso e evita. Então, assim, e o Cuca é expulso nesse lance. E daí muita gente acha que o árbitro foi muito rigoroso pela expulsão do Cuca. Mas, na minha opinião, eu entendo o que o árbitro fez. Também achei rigoroso, mas eu entendo o que o árbitro fez, porque assim, o ato, o anti-fair play do Cuca de ter impedido que o Palmeiras fizesse o contra-ataque já é passivo de amarelo. Só que ele não só fez isso, o ato dele ter feito isso gerou uma confusão no campo, gerou quase uma briga, um empurra-purra. Então, ele tumultuou o ambiente do jogo, ele podia ter causado ali cenas lamentáveis entre os dois times. E o árbitro entendeu que por essa atitude antidesportiva, por ter causado tumulto, ele mereceu levar o cartão vermelho. E quando o Cuca, primeiro quando o Cuca é derrubado pelo Marcos Rocha, quebra a concentração dos jogadores do Santos porque eles ficam revoltados com aquilo e vão para cima dos jogadores do Palmeiras, principalmente do Marcos Rocha. Então, primeiro eles já quebra toda a concentração, todo o foco do time do Santos. E depois, quando ele é expulso, gera um sentimento de revolta do time do Santos. Então, após a expulsão do Cuca, o time do Santos, na minha opinião, se desconcentra, se desliga do jogo. O que atrapalha o time do Santos, a expulsão do Cuca. E o Wellington, que ele colocou no lugar do Felipe Jonathan, no lance do gol, o que acontece? O Danilo vira o jogo pro Rony, o Rony domina, e acontece, o Wellington, eu entendi dessa maneira, ele ficou preocupado em não tomar o drible do Rony ou não deixar a lateral aberta para o Rony disparar. Então ele recua um pouco, deixa o Rony dominar o lançamento, o Rony gira, fica de frente para ele, ajeita a bola e cruza. Então, assim, o menino que entrou, ele ficou preocupado em não tomar o drible e também em proteger a lateral, para não dar lateral para o Rony correr. Só que nisso ele deu espaço suficiente para o Rony dominar uma bola virada, virar de frente para ele e cruzar com toda a liberdade do mundo, o que acabou gerando o gol do Palmeiras. Então o Cuca, na minha opinião, foi muito mal no jogo. Para mim, ele foi, do mesmo jeito que ele foi a peça-chave, o principal cara para ter levado o Santos à final, ele foi o pilar que fez o Santos ser o Santos dessa final. Ele também foi o pilar que derrubou o Santos na final. Eu acho que
a derrota do Santos é mais culpa do Cuca do que do John, por exemplo, que eu vejo muitos cientistas culpando por causa do lance do gol. Agora vamos falar do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele também preocupado com a parte defensiva, entra com o meio de campo com 4 jogadores, não entra no 4-3-3, entra no 4-4-2. E tanto o Zé Rafael quanto o Rafael Veiga, que ele falou que entrou com os dois para dar um volume de jogo mais rápido, entram mal, não criam nada. Defensivamente fazem a parte deles, mas eles não criam jogadas. As bolas que foram para o ataque do Palmeiras não chegam através do Zé Rafael e do Rafael Veiga. Então, muito mal no jogo também defensivamente. Daí começam as alterações. Então, depois que o Lucas Braga entra no Santos, o Santos começa a criar suas principais chances, o Abel Ferreira mexe bem. Saca o Zé Rafael, que não fez nada no jogo, cansadão, não apareceu, fez ali um outro desarme, mas só, e coloca o Patrick de Paula, que volta a dar uma dominância na defesa do Palmeiras, volta a controlar ali o ataque do Santos. Depois, talvez a substituição mais polêmica dele, que ele tira o Gabriel Menino, que era o jogador do meio de campo do Palmeiras que mais tentava criar jogada, era o que aparecia no ataque, tentava criar uma jogada, tentava fazer algo diferente, que era o melhor meio-campista do Palmeiras, para botar o Breno Lopes. Muitas pessoas acharam que tinha que sacar o Rafael Veiga, que também não tinha feito nada no jogo. Eu, na minha opinião, achei que tinha que ter sacado o Marcos Rocha, recuado o menino para lateral e aí colocado que quisesse manter o Veiga e colocado o Breno. Mas a substituição foi perfeita e o Breno Lopes foi o que ocasionou o gol. E depois, no final do jogo, para segurar a partida, ele bota um zagueiro no volante, tira um atacante um meia, coisa padrão para segurar o jogo. Então o Abel Ferreira foi, na minha opinião, excelente nas substituições e na forma que ele mexeu no time. Analisando os times em si, os goleiros não fizeram nada, não tiveram trabalho. Tanto o John quanto o Everton não precisaram trabalhar. Talvez o John naquela dividida no primeiro tempo com o Luiz Adriano, mas só. No lance do gol era indefensável, talvez a crítica fica porque ele ameaçou sair do gol, de repente ele recua, fica mal posicionado, dá o canto e aí não tem como fazer a defesa, mas eu não acho que foi culpa dele o gol. Então, eu acho que os goleiros acabaram sendo apenas coadjuvantes no jogo, não tiveram a oportunidade de participar mesmo da partida. As defesas muito bem, eu acho que foi uma atuação praticamente perfeita da defesa do Santos, assim como a do Palmeiras. A defesa do Santos fazendo sempre uma marcação dupla em cima do Luiz Adriano, então o Luiz Adriano às vezes conseguia girar em cima de um zagueiro, em cima do volante, mas quando ele fazia o giro, já tinha um outro jogador para fazer a marcação. Os laterais do Santos neutralizando bem o ataque do Palmeiras até o lance do gol, que talvez ali foi a falha do Pará, que ele corre errado, né? Então, quando a bola chega onde ele tá, ele já passou a linha da bola, ele estava mais para frente do que na bola. Tanto que ele pula para trás para tentar voltar e nisso ele não sai do chão e o Breno Lopes cabeceia com liberdade. Mas fora isso, foi uma partida impecável da defesa do Santos, uma partida impecável da defesa do Palmeiras, que neutralizou o Marinho, tanto com o Vinha e o Rony batendo no Marinho, fazendo faltas, ou o Danilo, que eu acho que em todas as jogadas individuais contra o Marinho, ele conseguiu fazer o desarme, o Danilo foi perfeito. E, bom, eu acho que as defesas foram muito bem. Meios de campo inexistente dos dois, apesar de ajudar a compor a marcação e evitar que as outras equipes criavam chance, o meio de campo também tem a obrigação de criar jogadas, de trazer para os atacantes uma oportunidade de poder fazer uma jogada individual ou finalizar no gol. E nenhum dos dois meios de campo funcionou. Muito mal, os dois meios de campo muito abaixo do que o meio de campo do Palmeiras e do Santos apresentaram até então. Ataques. O Santos, o Marinho neutralizado, não conseguiu fazer nada. Eu acho que o fato do Marinho ter feito nada foi mais mérito da defesa do Palmeiras do que demérito dele. Eu acho que talvez o Marinho tinha um outro lance que ele segurava muito a bola e que talvez ele pudesse arriscar um chute de longe, mas não quis. E o Soteldo eu acho que jogou mal. Principalmente no primeiro tempo, nos embates individuais contra o Marcos Rocha, o Soteldo venceu quase todos e tomou a decisão errada. Então ele cruzava errado, cruzava com muita força, cruzava onde não tinha nenhum jogador do Santos, ou cruzava em cima do zagueiro do Palmeiras. O Soteldo, que tinha ganho destaque por estar finalizando bem, por estar finalizando de longe, não deu uma finalização de média ou longa distância no gol do Palmeiras, então acho que o Soteldo jogou mal, na minha opinião. Ataque do Palmeiras, Luiz Adriano, ele tentou, lutou, só que ele ficou sempre com marcação dupla e teve muita dificuldade. Como eu falei, ele fez o primeiro trabalho de pivô, tentou girar algumas vezes, e quando ele girava e não tinha ninguém para cobrir, ele sofria falta, ou tinha um segundo jogador para tirar o bote dele. A única vez que ele venceu os dois defensores do Santos foi naquele lance que eu fiz no primeiro tempo, que o Rony cruza, ele passa no meio dos dois zagueiros do Santos e divide com o John e não consegue fazer o gol.
mas eu acho que foi uma partida ok do Luiz Adriano. Eu acho que também é mais mérito da defesa que anulou ele do que ele ter jogado mal. O Rony, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. No primeiro tempo, super participativo. Todas as 3 jogadas de perigo do Palmeiras no primeiro tempo passaram pelo Rony. E no segundo tempo, apesar de ter jogado mal, o segundo tempo ter ficado sumido, quando ele inverte de lado, ele sai do Pará que estava neutralizando ele e abre no lado esquerdo, ele consegue dar assistência, uma assistência perfeita pro gol. Então o melhor jogador em campo para mim no jogo foi o Rony. E o Breno Lopes, ele deu uma configuração diferente, né? Porque na jogada do gol você pode ver, o Rony muda de lado, tá na esquerda, ele na direita do Palmeiras, na esquerda do Santos, ele cruza a bola, o Luiz Adriano corre no meio dos 2 zagueiros, levando os 2 zagueiros do Santos junto a ele, e fica uma disputa individual entre Breno e Pará. O Breno é mais alto, o Pará estava mal posicionado, o Breno ganha com facilidade, e o Breno é a estrela da noite, né? Ele cabeceia com uma perfeição, um cabeceio perfeito, indefensável, e garante o título do Palmeiras. Então, muito bom. Tudo que eu posso dizer desse título é que eu estou extremamente feliz, extremamente animado, não precisa desaparecer por uma semana. O Palmeiras mereceu, teve a melhor campanha da Libertadores, entrou para a história junto com o River Plate com o melhor ataque numa única edição de Libertadores, 33 gols, tanto o Palmeiras quanto o River Plate, os dois fizeram 33 gols nessa edição. Como eu falei, teve a melhor campanha, foi uma caminhada que, assim, pegou um grupo onde tinha Bolívar, que era difícil jogar lá, Guarani e Tigre. O Guarani que eliminou o Corinthians, que não se esqueça, que é um time considerado... É um time, assim, apesar de não estar numa boa fase, é um time mais forte que ele, então eliminou o Corinthians. Apesar de ser um grupo um pouco mais fácil, o Palmeiras não só se classificou. Por ser um grupo relativamente tranquilo, entre aspas, o Palmeiras não só fez a obrigação dele que era se classificar, ficou em primeiro e fez a melhor campanha da fase de grupos. Então jogou bem para se classificar. Nas oitavas de final pegou a grande surpresa, Delfim, primeira vez no mata-mata da Libertadores, um time com menor investimento, um pouco mais fraco, e amassou. Em nenhum momento tomou susto ou sufoco do Delfim. Depois pegou o Libertad, que é um time casca grossa, que é um time difícil, apesar de nunca ter vencido Libertadores, é um time tradicional de Libertadores. E em 2 jogos bem, como posso dizer, bem truncados, o Palmeiras conseguiu passar com um empate e uma vitória. Depois enfrentou o bicho-papão das Américas, que é o River Plate, né? Que nos últimos 6 anos, 5 semifinais, 2 títulos e um vice. Então era o grande favorito. Proporciona ao River Plate a pior derrota na história do River Plate na Argentina. O River Plate nunca tinha perdido na Libertadores por 3-0 na Argentina. Então foi a pior derrota jogando em casa da história do River Plate na Libertadores. Foi uma partida impecável do Palmeiras, a melhor atuação do Palmeiras no ano. Ao mesmo tempo, no jogo de volta, foi a pior atuação do Palmeiras no ano. Foi massacrado pelo River, perdeu por 2-0. Que nem a gente diz aqui no canal, o Palmeiras deu uma peidada, mas peidou quando podia peidar e não foi eliminado. Chega na final contra um clássico contra o Santos, que estava sim jogando um futebol melhor que o do Palmeiras. Apesar de não ter um elenco melhor que o do Palmeiras, estava apresentando um futebol melhor. O Santos com a segunda melhor defesa e enfrentou um Santos que eliminou campeões até chegar à final. Então eliminou o LDU, campeão uma vez, eliminou o Grêmio, tricampeão, e eliminou o Boca Juniors, 6 vezes campeão. Então era um time muito difícil, era um clássico, clássico é sempre difícil. Santos e Palmeiras, que o nome do clássico é Clássico da Saudade, relembrando os anos 60, entre Ademir da Guia versus Pelé, mas também o Clássico da Saudade é um clássico da realidade. 2015 para cá, Palmeiras e Santos várias vezes se encontraram na final, várias vezes disputando títulos, então é um clássico recente, com a realidade recente. E outra coisa, o Santos foi a 5ª final do Santos. O Santos vinha de 4 finais de Libertadores, venceu 3 e perdeu uma, era a 5ª. O Palmeiras também era a 5ª final de Libertadores. O Palmeiras tinha ganho apenas uma e perdido 3, apesar que, né, a final de 2000 contra o Boca e a final contra o Estudiantes lá também nos anos, não lembro agora se foi 70, enfim, também lá atrás, que foram, assim, a arbitragem deu o título para os times argentinos, né? Vamos concordar que foi muito roubado contra o Boca e contra os Estudiantes. Mas, enfim, ganhou uma das 3, então, assim, Palmeiras buscando sair da fila da Libertadores depois de 21 anos, tentando ser, até então, todos os times paulistas, Santos, São Paulo e Corinthians já tinham vencido nesse século a Libertadores, o Palmeiras ainda não. Então, o Palmeiras querendo cravar sua primeira Libertadores nesse século, e o Santos, por outro lado, tentando se tornar o brasileiro com o maior título de Libertadores, chegar à 4ª Libertadores e se tornar o brasileiro com mais títulos.
Então tinha muita coisa em jogo ali. Foi um jogo assim, para quem não torce para nenhum dos dois times, foi um jogo chato, foi um jogo truncado, foi um jogo meio xoxo. Mas para quem torce, foi um jogo muito intenso. Todos os torcedores sentindo cada dividida, cada disputa de bola, cada reclamação. E o jogo foi decidido em detalhe. Foi em detalhe, foi na boa substituição do Abel Ferreira, de um cruzamento perfeito do Rony, uma cabeçada magistral do Breno Lopes e, na minha opinião, um erro do Cuca, não só nas substituições, mas também na atitude dele. Então, parabéns, Palmeiras, campeão da Libertadores, bicampeão, 99-2000. Mereceu melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Inclusive também fechou com a melhor defesa da edição. Apenas, eu acho que 6 gols tomados, igual o Boca Juniors, que também tomou só apenas 6 gols nessa competição. Então, melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha e merecidamente o título. Então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Um ano realmente mágico para os torcedores palmeirenses, que assim como eu, está ainda acordado depois da meia-noite desse dia maravilhoso. Então, um beijo a todos vocês. Obrigado por ter acompanhado. Não se esqueça de deixar o like no canal, comentar o que você achou da final e compartilhar esse vídeo com todos os amigos para aqueles que gostam do Palmeiras, falar, caramba, esse cara manja do jogo, ou aqueles que eu devo falar, mano, o cara tá falando groselha, mas compartilha aí, beleza? Até a próxima, falou!